Olá! Antes da gente mergulhar na análise de hoje, aquele convite rápido. Se curte essa conversa sobre Fórmula 1, deixa um comentário pra gente, compartilha com a galera que também é fã e, claro, segue o nosso programa para não perder nada. Combinado? Isso aí. Bom, vamos lá. Olha, hoje os sentimentos aqui estão meio misturados. Imagino que por aí tem alguma satisfação com a vitória do George Russell? Com certeza. Uma vitória muito importante para ele e para a Mercedes, finalmente, né? Parece que as coisas deram certo para eles dessa vez, lá em Singapura. Sim, e do meu lado, digamos que os sentimentos são divididos. Um segundo lugar para o Max Verstappen é super valioso para o campeonato, claro. Mas nossa, a corrida foi tensa, cheia de reclamação do carro, não foi nada fácil para ele. Não mesmo. Mas essas corridas cheias de reviravoltas são bem a cara de Singapura, concorda? Totalmente. Singapura raramente é uma corrida monótona. Sempre tem muita coisa acontecendo, muitas camadas para a gente analisar. Perfeito, e é exatamente isso que a gente vai fazer agora, uma análise bem detalhada do Grande Prêmio de Singapura de 2025, olhando para as informações que a gente tem. Vamos falar da vitória do Russell, da conquista do campeonato pela McLaren apesar de um climão interno, da performance do Verstappen com problemas, o drama do Hamilton com os freios e também da participação do nosso Gabriel Bortoleto. A ideia é entender os pontos-chave, sabe? Vamos sim, tem muito que desenrolar nessa corrida aí. Por onde a gente começa? Que tal pela ponta? Ok, vamos desembrulhar essa vitória do George Russell. Foi a segunda da Mercedes em 2025 e a primeira desde o Canadá, lá em junho. Quer dizer, um jejum de 8 corridas sem vitória para a equipe. 8 corridas é bastante tempo, pois é. E foi a primeira vitória dele em Marina Bay, a quinta da carreira. Parece um alívio grande para a Mercedes, né? Ainda mais num ano dominado pela McLaren. Um alívio enorme e, olha, uma performance que merece muito destaque. Ele foi muito consistente, largou bem, segurou a ponta e, o mais importante, conseguiu controlar o ritmo. Tipo, entre as voltas 6 e 12, ele dobrou a vantagem para o Verstappen. Foi de 3 para 6 segundos. Nossa! O fascinante aí não é só a velocidade pura, mas a inteligência de corrida, sabe? Ele soube a hora de forçar e a hora de conservar, mesmo com a pressão e, como você falou, com o Verstappen ali atrás reclamando do carro. E a equipe também mandou bem na estratégia, né? Aquele pit stop duplo com o Russell e o Anthony entrando juntos na volta 26, nossa, podia ter sido um caos. O dia mesmo, mas executaram sem falhas. Isso conta muito também. Uma execução limpinha sob pressão. A Mercedes mostrou que, quando tudo encaixa, eles ainda são muito competentes na operação. Essa vitória não foi só do piloto, foi da equipe toda, minimizando o erro num circuito que não perdoa. E enquanto a Mercedes comemorava a vitória na pista, a McLaren comemorava o campeonato. 10º título de construtores. Com isso, eles passam a Williams, ficam só atrás da Ferrari em número de títulos. Isso logo depois de quebrarem aquele jejum enorme em 2024. É um marco importante para eles. Sim, mas aqui é que fica interessante de verdade. Como eles garantem esse título justamente numa corrida com um toque entre os pilotos na largada e completando 3 corridas sem vencer, sendo que 2 dessas vitórias foram do Verstappen. A ironia é forte. É uma ironia em tanto e mostra bem como a F1 é uma montanha-russa. Esse incidente na largada foi um ponto de tensão claro ali. O Piastri largou em terceiro, Norris em quinto. Na curva 3, o Norris tentou passar o Verstappen por fora, acabou emparelhando com o Piastri e eles se tocaram. Ah, não. Pois é, o Norris levou a melhor, subiu para terceiro, mas o Piastri caiu para quarto com a asa dianteira danificada. E o próprio Norris teve um daninho também. Não é o cenário ideal quando se briga por título, né? Imagina o clima no rádio depois disso. A reação do Piastri foi de tipo, como assim, né? Perguntando se estava tudo bem, o companheiro empurrar ele daquele jeito. A equipe tentou explicar, falando que o Norris estava desviando do Verstappen, mas o Piastri pareceu não comprar muito a ideia, algo tipo, não faz sentido arriscar bater nos 2 carros. A amizade ali deve ter ficado interessante. Sim, e a tensão não parou por aí. Com o Norris na frente, a estratégia da McLaren pareceu focar nele para tentar atacar o Verstappen pelo P2. Teve aquele blefe de pit stop na volta 18 para ver se a Red Bull parava. E funcionou, né? O Verstappen parou na 20. Funcionou. Mas o ponto mais crítico veio depois, na hora das paradas de verdade.
Lá pela volta 26, com o Norris mais de 4 segundos na frente do Piastri, o engenheiro perguntou se ele podia deixar o Piastri parar primeiro. Para tentar talvez uma estratégia diferente para o Piastri. Exato. O Norris primeiro concordou, mas logo depois mudou de ideia e falou não. Aí ele parou na volta 27, voltou atrás do Verstappen. O Piastri só foi parar na 28 e ainda teve um pit stop lento, 5,2 segundos, voltou mais de 5 segundos atrás do Norris. Uau! Isso muda bastante a dinâmica interna. Mesmo com um título de construtores na mão, ter os pilotos se recusando a cooperar taticamente, é complicado. Precisamente. Se a gente conecta isso ao quadro geral, mostra que, apesar do sucesso coletivo, a briga individual ali tá pegando fogo. O Piastri ainda lidera o Mundial de Pilotos, mas a vantagem para o Norris caiu para 22 pontos. A McLaren garantiu o título de equipes, beleza, mas agora tem o desafio de gerenciar essa rivalidade interna que pode custar caro em outras frentes, talvez até no campeonato de pilotos. A dinâmica de poder ali pode estar mudando. Faz todo sentido. Agora vamos mudar o foco para o Verstappen. Ele segurou o P2 na largada, o que foi bom, mas a corrida dele foi uma luta constante com o carro. Aquelas reclamações no rádio sobre problema na redução de marcha que a equipe não conseguia resolver foram várias. Sim, ele reclamou bastante. Chegou a quase bater no muro, reclamou da dirigibilidade, da traseira travando. Então o que isso quer dizer? Que mesmo num dia difícil com um carro que não estava 100%, ele conseguiu tirar um resultado muito forte. Ou mostra a força do carro da Red Bull? Acho que um pouco dos dois. Mostra, de um lado, a qualidade dele como piloto, né? Consegue adaptar o estilo e minimizar a perda mesmo com limitações claras. Por outro lado, sugere que o carro da Red Bull, mesmo com problema, ainda tem uma base muito forte. Ele parou na volta 20, colocou pneus duros, voltou em sétimo e conseguiu escalar de volta para segundo. É verdade, ele recuperou rápido. Sim, chegou até a pressionar o Russell, diminuiu a diferença para menos de 3 segundos ali pela volta 35, mas o Russell respondeu bem. E ainda teve a pressão do Norris no final, que chegou perto, mas não deu para passar, muito por causa dos retardatários, né? Isso, os retardatários atrapalharam um pouco nas últimas 12 voltas, dificultaram uma aproximação mais decisiva do Norris. Mas considerando todos os problemas que ele relatou, o P2 foi um resultado de contenção de danos para Verstappen e para Red Bull. É o tipo de corrida que, mesmo não sendo vitória, pesa muito no campeonato. Assistir essa luta ouvindo o rádio foi tenso, mas o resultado final foi, sem dúvida, importante. Com certeza. E por falar em dramas e problemas, Lewis Hamilton teve um final de corrida de cortar o coração para a Ferrari, hein? Aquele problema antigo de freios parece que voltou com tudo. As informações são de que os freios pararam de funcionar de vez a 3 voltas do fim. Que perigo! Exato, e justo quando ele estava perseguindo o companheiro, o Antonelli, pelo 5º lugar. As conversas com o engenheiro, o Adame, foram tensas e aí veio a ordem para ele deixar o Leclerc passar. Que situação! Uma situação muito perigosa e, claro, frustrante para ele. E quem estava logo atrás, vendo tudo isso acontecer? Fernando Alonso. A reação dele no rádio foi explosiva. Ele estava indignado, questionando a segurança de ter um carro sem freios na frente, falando algo como: "Não acredito, não dá para pilotar assim. Eu devia estar em sétimo." E essa frustração toda tem um porquê, claro. Qual era o contexto para ele estar tão irritado assim? Além do perigo óbvio. É que o próprio Alonso já tinha tido a corrida dele prejudicada bem antes, lá na volta 29. Um pit stop lento da Aston Martin derrubou ele do 5º para o 15º lugar. Então imagina a raiva dele de ficar preso atrás de um carro com problema, depois de já ter perdido um monte de posições por um erro da equipe. A menção ao 7º lugar era porque, sem aquele pit stop ruim, ele provavelmente estaria ali, brigando por aquela posição ou até melhor. Entendi. Uma cascata de frustração pro Alonso. Mas, no fim das contas, essa história do Hamilton acabou dando uma revoltada que beneficiou ele, né? Exatamente. O Hamilton cruzou a linha em sétimo, mas tomou uma punição de 5 segundos, por sair da pista repetidamente. A justificativa de que foi por causa da falha nos freios não colocam os comissários da FIA e a Ferrari nem apelou. Sério? Sim. E com essa punição, o 7º lugar caiu direto no colo do Alonso. Uma pequena compensação, quase irônica, no meio daquele caos todo. O universo da F1 às vezes é surpreendente mesmo.
E já que a gente está falando de corridas complicadas mais para trás no grid, precisamos dar uma passada na corrida do Gabriel Bortoleto. Como foi o dia dele com a Sauber? Foi um dia difícil para o brasileiro. Ele largou em 13º, mas logo no começo teve um toque com o Lance Stroll. Isso fez ele cair para 14º e ainda danificou o bico do carro. Puxa, que azar! Pois é. Por causa disso, ele teve que ser o primeiro a parar nos boxes já na volta 14, para trocar a peça. Aí, claro, caiu para o último lugar. Nossa, que começo complicado. Comprometeu tudo logo de cara. Exatamente. Daí para frente, a corrida virou uma longa recuperação. Ele ganhou algumas posições com as paradas dos outros, mas o ritmo da Sauber não ajudava muito para avançar de verdade. Perto do fim, na volta 53, ainda foi ultrapassado pelo Sainz e acabou terminando a prova só em 17º. Que pena. Isso levanta aquela questão importante sobre como é brutal competir no meio ou no fundo do pelotão, né? Qualquer incidente pequeno, qualquer falta de ritmo, te joga numa posição muito difícil de recuperar, mesmo pilotando bem. É verdade. É um lembrete de como o carro ainda define muito do potencial na F1. Bom, acho que demos uma boa geral nos pontos cruciais dessa corrida bem agitada em Singapura. Recapitulando rapidinho, a vitória controlada e muito bem-vinda do George Russell para a Mercedes, a conquista do 10º título da McLaren, mais com essa tensão interna entre Norris e Piastri crescendo, a luta do Max Verstappen com o carro para salvar um P2 importante, o drama dos freios do Hamilton, a punição e o Alonso herdando a posição, e a corrida difícil de recuperação do Gabriel Bortoleto. Exato. E acho que os principais pontos para a gente levar dessa corrida são: primeiro, a confiabilidade continua sendo chave. A Mercedes teve uma prova limpa, enquanto Red Bull e Ferrari tiveram falhas sérias. Segundo, a dinâmica de equipe é sempre um jogo complexo. A McLaren agora tem o desafio de gerenciar essa rivalidade interna, que pode esquentar ainda mais. E terceiro, como Singapura mostra bem, uma corrida de F1 tem várias histórias acontecendo ao mesmo tempo em todo lugar do grid. Perfeita síntese. E para deixar uma provocação final no ar, algo para a gente pensar. Com a McLaren já campeã de construtores, mas com essa tensão clara entre Norris e Piastri, como será que essa dinâmica interna vai evoluir? A equipe consegue manter o controle ou a gente vai ver essa disputa transbordar para a pista de forma mais agressiva no resto da temporada? E como isso pode impactar a briga pelo título de pilotos ou até preparação para o ano que vem? Uma ótima pergunta para a gente ficar de olho. E fica, claro, o nosso convite para quem acompanhou a gente. Qual a sua visão sobre o GP de Singapura? Concorda com a nossa análise? Deixa seu comentário, compartilhe esse papo com mais gente que curte F1 e continua seguindo o nosso trabalho para mais discussões como esta. É isso. Obrigada pela companhia e até a próxima análise. Até a próxima!